Ondas do Lima, 95.0 FM Estéreo. Notícias. Muito boa tarde, 12h03, edição do De Terra em Terra, informativo regional na antena da sua Rádio Ondas Lima, edição de quinta-feira, 13 de dezembro. 17 distritos de Portugal continental estão sob aviso laranja e amarelo devido à previsão de chuva e vento forte a partir do final do dia de hoje, agravando-se amanhã sexta-feira. Disse o Instituto de Meteorologia, colocou então 9 distritos de Portugal continental sob aviso laranja e 8 a amarelo devido à previsão de chuva e vento forte que serão provocados por uma massa de ar tropical. Para hoje prevê-se céu geralmente muito nublado com a ocorrência de precipitação fraca, que vai intensificar-se gradualmente no Minho e Douro Litoral para o final do dia. A intensificação da chuva será devido a esta massa de ar tropical e vai começar a afetar todo o território do continente a partir do final do dia de hoje. Na sexta-feira, a previsão aponta para um agravamento do estado do tempo com precipitação forte acompanhada de vento, com rajadas que podem atingir os 110 km/h nas terras altas do interior centro, prevendo-se queda de neve nas zonas acima dos 1.500 metros. A precipitação vai caracterizar-se pela persistência, principalmente nas regiões do norte e centro. A chuva vai ser persistente e forte, havendo uma diminuição para o final do dia das quantidades de precipitação e uma melhoria gradual nas regiões do norte do litoral do Cabo Mondego, disse o Instituto, acrescentando que, devido à massa de ar quente, vai haver uma subida das temperaturas mínimas e máximas. O cenário vai desagravar gradualmente a partir do final da tarde de amanhã, sexta-feira, embora na região sul comece a haver um agravamento, começando com períodos de chuva, com pouca intensidade e que poderá ser forte no final do dia no Alentejo, acompanhada de vento. Sob aviso laranja, o segundo mais grave da escala de 4 avisos do Instituto de Meteorologia, que chama a atenção para uma situação meteorológica de risco moderado a elevado, estão os distritos de Viana do Castelo, Porto, Vila Real, Bragança, Braga, Aveiro, Viseu, Castelo Branco e Guarda. Os distritos de Coimbra, Leiria, Lisboa, Porto Alegre, Santarém, Setúbal, Évora e Beja vão estar sob aviso amarelo, que implica uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica. A Direção-Geral de Saúde aconselha a população a tomar medidas de precaução para fazer face à chuva e ao vento forte previsto pelo Instituto de Meteorologia, a partir do final do dia desta quinta-feira, com agravamento amanhã, sexta-feira. O Instituto de Meteorologia colocou 9 distritos de Portugal continental sob aviso laranja e 8 amarelo, devido à previsão de precipitação muito forte e ventos também muito fortes. O mau tempo vai começar a fazer-se sentir a partir do final da tarde desta quinta-feira no Minho e Douro Litoral, com precipitação que vai aumentar gradualmente, estendendo-se ao resto do território. Amanhã, sexta-feira, a previsão do Instituto aponta para um agravamento do estado do tempo, com chuva persistente e forte acompanhada de vento. Por isso, a Direção-Geral de Saúde publicou na sua página da internet uma recomendação para que a população tenha redobrada atenção com os idosos, crianças e doentes crónicos, os grupos mais vulneráveis às variações meteorológicas. Além disso, avisa a Direção-Geral de Saúde, deve ser usado calçado adequado para evitar quedas e devem ser redobrados os cuidados na condução, tendo em conta o estado do piso molhado e escorregadio, e evitar usar veículos em zonas inundadas devido aos buracos no pavimento ou caixas de esgoto abertas. A Direção-Geral de Saúde chama também a atenção para os cuidados a ter com a habitação no que diz respeito às infiltrações e umidades que favorecem o desenvolvimento de micro-organismos como bolores, fungos, levaduras e ácaros que podem originar alergias e infecções respiratórias. Ainda a atenção à desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais, limpeza de bueiros, algeroses e caleiras e a retirada de objetos que possam ser arrastados. O Ministro da Defesa, José Pedro Aguiar Branco, disse que mantém a intenção de decidir qual o vencedor do concurso para a reprivatização dos estaleiros navais de Viana do Castelo até ao final deste ano. O responsável pela pasta da Defesa falava aos jornalistas à margem da cerimónia de entrega do Prémio Defesa e Ambiente 2011 no Forte São Julião da Barra, em Oeiras. Questionado se os estaleiros navais vão ter uma decisão do Governo até ao fim de 2012, Aguiar Branco afirmou que está na nossa intenção que assim seja, confrontado com o facto dessa decisão ter de ser tomada num dos 2 Conselhos de Ministros que restam até ao fim de dezembro. O Ministro respondeu que essa é uma avaliação aritmética perfeita. O grupo aceitou propostas para a reprivatização dos estaleiros navais de Viana do Castelo, do grupo brasileiro Rio Nave e dos russos da RSI Trading, que está neste momento a analisar.
A Comissão Política e Conselhia do Partido Socialista de Paredes de Coura aprovou a candidatura de Vítor Paulo Pereira, fundador do Festival de Música do Conselho, às eleições autárquicas de 2013. A decisão foi tomada por unanimidade em reunião daquele órgão realizada a 6 de dezembro e resulta da impossibilidade de recandidatura de António Pereira Júnior, que lidera a autarquia desde 1993, por ter atingido o limite de mandatos. O agora designado candidato do PS à Câmara de Paredes de Coura é chefe de gabinete do atual presidente desde 2009 e no mandato anterior foi eleito pelo partido à Assembleia Municipal do mesmo concelho. Tenho uma grande responsabilidade pela frente, atendendo à história do atual presidente e do partido em Paredes de Coura, mas também face às difíceis circunstâncias que o país atravessa. Será uma candidatura de exigência, afirmou Vítor Paulo Pereira. Admitiu ainda que se tratou de uma escolha pacífica do partido ao nível local, já que foi a única candidatura formalizada na Conselhia. Licenciado em História e com 43 anos, o agora candidato socialista foi um dos fundadores, em 1993, do Festival de Música de Paredes de Coura, que tornou aquele concelho com cerca de 9 mil habitantes conhecido internacionalmente. Ainda hoje está ligado à organização do evento, que movimenta mais de 20 mil pessoas, a qual garante que irá abandonar em 2013, devido à candidatura agora assumida. Desde ontem, são 10 os fortes e fortalezas na região norte que passam a estar abertos ao público, numa iniciativa promovida pelo Turismo do Porto e Norte. Como complemento, é lançada a brochura turística Fortalezas da Costa Norte de Portugal, que engloba informações sobre os monumentos e dicas turísticas sobre a zona em que se encontram. Entre os locais que passam a estar acessíveis aos visitantes, encontram-se fortes como os da Ínsua, no Moledo ou da Lagarteira na Vila Praia de Âncora, as fortalezas como Santiago da Barra em Viana do Castelo e a de São João Batista no Porto. As modalidades e horários de visita variam conforme o monumento, já que, como esclarece Melchior Moreira, estão sob a gestão de diferentes entidades que determinam quais estarão permanentes, abertos ao público e quais carecem de autorização e de marcação prévia. Segundo o responsável do Turismo Porto e Norte de Portugal, o papel do organismo consistiu em organizar e estruturar a informação e a oferta turística de forma a aumentar a notoriedade do destino turístico. O resultado é uma brochura de 46 páginas já disponível em toda a rede interativa de lojas e postos de turismo, nas fortalezas visitáveis ou então no aeroporto Francisco Sá Carneiro. A substituição das antigas lanternas da Fortaleza de Valença por luminárias de baixo consumo, durante a requalificação projetada pelo arquiteto Souto Moura para aquele monumento, conquistou o segundo lugar num concurso internacional, foi hoje anunciado. A distinção pelos prémios Aurolaria foi atribuída a 7 de dezembro em Lyon, França, num concurso internacional que se realiza desde 2009 com o objetivo de premiar as melhores iniciativas em termos de iluminação urbana sustentável. Em 2012 foram propostos pelos vários fabricantes de material de iluminação que integram esta organização 86 cidades e eventos de todo o mundo e chegaram à final 10 candidaturas. A cidade de Ghent, na Bélgica, acabou por arrecadar o primeiro prémio, seguido da nova iluminação na Fortaleza de Valença, Portugal, no segundo lugar. Assim, as lanternas antigas deram lugar à instalação de 95 luminárias coroada, desenhadas pelo arquiteto Eduardo Souto Moura, para a terceira fase de requalificação, motivo que esteve na origem da atribuição deste prémio. Estes novos equipamentos, explicou o autarca de Valença, geraram poupanças de energia significativas, já que Valença reduziu o seu consumo de eletricidade em cerca de 80%, além de ter cortado 28,5 toneladas de emissões de dióxido de carbono por ano. As 3 fases de intervenção na Fortaleza de Valença custaram nos últimos 10 anos cerca de 7 milhões de euros. A terceira fase, durante a qual foram colocadas estas novas luminárias, ascendeu a 2,2 milhões de euros e, à semelhança das anteriores, envolveu infraestruturação e intervenção também de reabilitação urbana. Os trabalhos só terminarão em 2014, com a quarta fase da obra avaliada em 2,5 milhões de euros, a desenvolver na zona nascente, prevendo a reabilitação do património construído e a criação de galerias técnicas para vários serviços. Com uma redução significativa da dotação orçamental, o plano de orçamento, bem como o mapa pessoal do município de Ponte Lima para 2013, foi aprovado pelo Executivo da Variação, liderado por Vítor Mendes, que vai incidir em 5 prioridades, onde serão investidos 35 milhões de euros. Segundo o edil limiano, as áreas de intervenção são a educação, o apoio social, o empreendedorismo, os eventos culturais e o reforço das parcerias institucionais, nomeadamente com as juntas de freguesia e o movimento associativo do concelho. Naturalmente que este é um plano de atividades e orçamento numa conjuntura muito desfavorável para o país. É, portanto, um plano e orçamento realista que, no fundo, também é o culminar de um conjunto de projetos que nós tínhamos para este mandato e que, no fundo, assenta naquilo que se considerou serem as 5 prioridades
em termos da estratégia de desenvolvimento para o concelho de Ponte Lima. O primeiro, como sabe, é a educação e, portanto, nesse sentido, 2013 irá ser um ano especial, porque vamos, com a conclusão da EB1 de Ponte Lima, concluir o reordenamento da rede escolar. Outra área é a área social, e aí vamos continuar a manter, ou se possível mesmo, reforçar os apoios no âmbito social, seja no âmbito da ação social escolar, seja no projeto Ponte Amiga, seja no projeto Casa Amiga, onde estão a ser construídos mais 9 fogos na sequência da recuperação das escolas do primeiro ciclo, que entretanto foram encerradas. Os protocolos que nós temos com um conjunto de centros sociais e paroquiais e IPSS, quer para fazer face a despesas de manutenção, quer para fazer face a despesas de instalação. A área do empreendedorismo, e portanto nós aí temos procurado dar um conjunto de condições ímpares para aqueles que naturalmente procuram instalar-se no nosso concelho e também ter uma política de aproveitamento daquilo que são os nossos recursos endógenos, seja o nosso património rural, paisagístico, ambiental, cultural, uma área muito importante para o nosso desenvolvimento, que é a área do granito, onde vamos continuar a trabalhar para que se criem condições para, de uma vez por todas, resolvermos esta situação, seja do ponto de vista da exploração, da recuperação paisagística das pedreiras, seja do ponto de vista da transformação e, acima de tudo, de um conjunto de ações imateriais que estão previstas no âmbito de uma candidatura no Minhoim, onde se pretende fazer a promoção, a divulgação do granito, onde se pretende também fazer a sua certificação e até a realização de um conjunto de feiras ligadas a esta área importante para o nosso desenvolvimento. Uma aposta forte também no conjunto de eventos do ponto de vista cultural, que toda a gente hoje reconhece que tem sido um fator de atratividade para o nosso concelho. Vamos reforçar a rede museológica com a abertura do Centro de Interpretação da História Militar de Ponte Lima e com também a abertura do Centro de Interpretação do Vinho Verde, e com uma reformulação profunda no que respeita ao Museu Rural, uma aposta forte naquilo que é também o nosso desenvolvimento rural e, finalmente, conjunto de parcerias que nós queremos continuar a manter, nomeadamente com as juntas de freguesia, onde iremos reforçar substancialmente ainda as transferências para essas mesmas juntas de freguesia, num pacote financeiro que ascende a cerca de 4.700.000 euros e, portanto, reforçando aquilo que é a descentralização de competências com os respectivos meios financeiros para as juntas de freguesia, reforçando aquilo que nós já temos dito, que é o facto de Ponte Lima ser o terceiro concelho do país que mais dinheiro transfere para as juntas de freguesia, e o mesmo acontece com o movimento associativo e também com as nossas IPSS, que, do ponto de vista social, fazem também um trabalho notável. Queria também acrescentar o facto de nós continuarmos a implementar um conjunto de benefícios fiscais com taxas reduzidas ou com taxas mínimas, que faz de Ponte Lima efetivamente um concelho atrativo, um concelho competitivo. Vamos continuar a melhorar também a rede de infraestruturas, nomeadamente na rede de saneamento e também em sistemas autónomos de água. Claro que há aí naturalmente uma condicionante do ponto de vista financeiro e que só poderá avançar se houver enquadramento financeiro e também podermos ter as respectivas candidaturas aprovadas. E isso não acontece apenas com a ampliação da rede de saneamento, acontece também com um conjunto de equipamentos que nós consideramos importantes para Ponte Lima, mas que, naturalmente, para manter a sustentabilidade financeira do município, só será possível avançar se tivermos essas mesmas candidaturas. Portanto, este é efetivamente um plano realista. É um orçamento que reduziu em cerca de 12,5% comparativamente ao ano 2012. É um orçamento de 35 milhões de euros.
vamos continuar a ter uma política de contenção forte nas despesas correntes. Nós tínhamos para 2012 aprovado um plano de contenção de despesas correntes em que o objetivo era poupar 400 mil euros e o que é facto é que nós até novembro concretizámos esse objetivo e ultrapassámos largamente. Portanto, nós até novembro poupámos em despesas correntes 705 mil euros. O que significa que se acrescentarmos os 982 mil euros que nós já tínhamos poupado em despesas correntes do ano de 2011, significa que estão em causa aqui cerca de uma poupança de 1.700.000 euros que naturalmente são importantes para fazer face a despesas importantes ao desenvolvimento do nosso concelho. E, portanto, há uma grande preocupação na contenção de despesas, naturalmente que há uma redução substancial daquilo que são as transferências de capital, na ordem dos 6 milhões de euros, o que significa que, havendo essa redução substancial das transferências de capital, obviamente que terá que haver aqui um equilíbrio no que diz respeito às receitas e às despesas e, obviamente, que terá que haver uma preocupação muito forte no que respeita a essas mesmas despesas de capital, a esse mesmo investimento. Aliás, é hora de todos nós termos ainda uma preocupação acrescida, como temos tido ao longo destes anos, de perceber exatamente o que é que está em causa em termos de investimento. O investimento tem que ser um investimento bem pensado, tem que ser um investimento que faça parte daquilo que é a nossa estratégia de desenvolvimento, tem que ser um investimento que nós tenhamos quase a certeza que contribui decisivamente para a melhoria da qualidade de vida dos nossos concidadãos e tem que ser um investimento que naturalmente nós percebamos que tem retorno para a nossa economia. E, portanto, esse é também um grande objetivo em termos de orçamento. Para quê? Para exatamente manter essa sustentabilidade financeira e para que essa sustentabilidade e disponibilidade financeira seja posta, efetivamente, para o serviço dos nossos concidadãos e das nossas empresas. Acima de tudo, o que eu quero dizer é de que este é efetivamente um plano e um orçamento que é execuível, tal como foi o plano de atividades e orçamento para 2012, em que praticamente tudo aquilo que nos propusemos irá ser concluído ou está em vias de conclusão. E, portanto, é seguramente um plano e orçamento que irá ser executado e, acima de tudo, é um plano e orçamento para estar ao serviço daquilo que é o nosso objetivo primordial, que é o bem-estar dos nossos concidadãos. E, portanto, nesse sentido, penso que podemos encarar com um otimismo moderado, é certo, tendo em conta as dificuldades que o país está a atravessar, para o próximo ano de 2013. Para Vítor Mendes, autarca de Ponte de Lima, trata-se de um documento orientador da vida do município para o próximo ano, realista e para ser concretizado na sua totalidade. A Câmara de Viana do Castelo aprovou o plano de atividades e orçamento para 2013 no valor de 81,2 milhões de euros, que reflete um esforço assinalável de contenção de despesas, disse a autarquia. Vamos reforçar significativamente o apoio a atividades da área social, da educação e do apoio às famílias. O investimento será moderado e terá como prioridade aquele que pode ser reprodutivo, acrescentou o Presidente da Câmara, José Maria Costa, durante a reunião quinzenal do Executivo. O documento foi aprovado apenas com os votos favoráveis da maioria socialista, enquanto que os elementos da oposição, PSD, CDS, PP, votaram contra. Esta semana, em reunião do Executivo, o vereador do CDS-PP, Aristides Sousa, questionou os motivos que levam a autarquia vienense a gastar milhares de euros e a contratar empresas de comunicação. Aristides Sousa confrontou o autarca com os milhares de euros que têm sido gastos em comunicação no âmbito do projeto Viena Criativa. Por ajuste direto, em agosto passado foram contratualizados 68 mil euros a uma empresa de consultoria para um plano anual e agora foram contratualizados mais 20 mil euros para um programa de comunicação que será desenvolvido até março a uma outra empresa. O vereador popular votou contra mais um ajuste direto na área da comunicação, por considerar que a Câmara Municipal tem nos quadros gente competente nas áreas da comunicação, jornalismo e informática, gente capaz de assegurar estes serviços. Considero que são valores extremamente elevados sem primeiro dar oportunidade ao pessoal da Casa de responder às necessidades da Câmara, afirmou ainda José Maria Costa, autarca vienense.
disse que o que está a ser feito no âmbito do projeto Viana Criativa conta com a parceria da Associação Empresarial Vienense e do Instituto Politécnico. Considera que este ajuste direto no valor de 20 mil euros inclui um programa de comunicação extenso. Diz que este projeto tem associado uma candidatura no CRAN, pelo que o valor que a autarquia, a Associação Empresarial e o Instituto Politécnico vão dispor será muito menor. Até março vão ser gastos 20 mil euros no plano de comunicação relacionado com o projeto Viana Criativa. Os dois acionistas, Vianapolis, a Câmara de Viana do Castelo e o Ministério do Ambiente, vão poupar 1 milhão de euros por ano em juros, com a transferência para o Tesouro a concretizar até ao final do ano dos empréstimos da banca no valor de 19,3 milhões de euros à sociedade que gera o programa Polis da cidade. O acordo alcançado entre a Direção-Geral do Tesouro e Finanças e o município já foi aprovado por unanimidade pelo Executivo, mas terá ainda que ser ratificado em Assembleia Municipal. Esta amortização dos dois empréstimos à banca, que o Presidente Socialista José Maria Costa considerou ser muito vantajosa, uma taxa de juros de 1,3%, prevê o pagamento ao Estado pelo município de 14 anuidades a partir de 31 de dezembro de 2013, num montante total de 7,72 milhões de euros, correspondentes aos 40% de participação do município no capital social da sociedade que gera o programa Polis da cidade. Segundo a autarquia, no pior dos cenários, que representará um esforço financeiro para a Câmara de 550 mil euros por ano. Em contraponto, o autarca socialista José Maria Costa assinala que com este empréstimo mais favorável e sem a pressão dos juros será previsível obter uma receita global de aproximadamente 12 milhões de euros com a venda dos ativos da Vianapolis. Os terrenos do Parque da Cidade estão avaliados em 7,5 milhões de euros e os apartamentos, os espaços comerciais e as garagens, entretanto construídos pela sociedade, em 4,5 milhões de euros. A concretizarem-se estes encaixes financeiros, os dois acionistas terão de suportar no encerramento da sociedade que o Ministério do Ambiente prolongou, entretanto até 31 de dezembro de 2013, 7,3 milhões de euros, sendo que desta verba 2,9 milhões de euros correspondem à participação da Câmara Municipal de Viana do Castelo. A nova fachada do edifício principal da Santa Casa da Misericórdia de Viana do Castelo, com mais de 400 anos, vai ser revelada esta quinta-feira, após uma intervenção de reabilitação que durou 6 meses. Segundo Vitorino Reis, o provedor da Santa Casa da Misericórdia de Viana do Castelo, as obras arrancaram em julho, custaram 160 mil euros e obrigaram à colocação de uma tela de 320 metros quadrados em toda a dimensão da fachada intervencionada, replicando o edifício original e escondendo os andaimes. Em plena Praça da República, a fachada deste edifício de 3 andares serve de postal da cidade de Viana do Castelo, já que não tem paralelo na arquitetura maneirista portuguesa, descrevem os especialistas, por ter sido inspirada nos modelos arquitetónicos da Europa do Norte. A inauguração da nova fachada acontece hoje, quinta-feira, pelas 17h30, com a retirada da tela que serviu de pano de fundo às obras. A Câmara de Monção poupou este ano 125 mil euros com o corte de iluminação pública noturna no Conselho, mas essa verba será distribuída pelas freguesias em 2013. A interrupção parcial da iluminação pública aplica-se em Monção desde janeiro de 2012, entre a 1 e as 5 horas. A poupança gerada com esta medida ascende a 125 mil euros em 2012, verba que será distribuída pelas 33 freguesias de Monção no orçamento para o próximo ano. O documento prevê transferências para as juntas de freguesia de 1,3 milhões de euros, o que representa uma subida de 19,7% relativamente a este ano. O orçamento global daquela autarquia para o próximo ano ascende a 19,4 milhões de euros, que na prática resulta num corte de 15,8% relativamente a 2012. Este plano plurianual de investimentos para 2013 já foi aprovado pela Câmara de Monção e será apreciado e votado em reunião da Assembleia Municipal, agendada para o próximo dia 21 de dezembro. A Comunidade Intermunicipal do Minho-Lima, Cima Alto Minho, em parceria com a Uniminho, a Associação do Vale do Minho Transfronteiriço, promove hoje, a partir das 14h30, no auditório da Câmara Municipal de Valença, o Seminário Cooperação Transfronteiriça no Alto Minho 2014-2020, instrumentos e ações prioritárias. Este seminário insere-se no estudo, concepção e planeamento de projetos de cooperação transfronteiriça que a CIM está a desenvolver, visando o estabelecimento de redes e parcerias transfronteiriças para a promoção de uma visão conjunta sobre as prioridades de cooperação transfronteiriça no Alto Minho, através de um plano de ação que possibilita a preparação do próximo período de programação. Iniciativa O Futuro das Áreas Urbanas Portuguesas estará em debate no Politécnico de Viana do Castelo. Estará em debate precisamente amanhã, 14 de dezembro, a partir das 9h30, no auditório Professor Lima de Carvalho, numa organização conjunta entre o Instituto Politécnico de Viana do Castelo, o Instituto Português do Território, para a discussão do tema Áreas Urbanas Portuguesas 2014-2020. Que futuro preparar? A conferência conta com as presenças dos secretários de Estado da Administração Local e Reforma Administrativa, Paulo Júlio, e o chefe do Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e de Economia e Desenvolvimento Regional, Álvaro Santos. A Associação Florestal do Lima obteve a aprovação de uma candidatura ao POP, ou melhor, ao POPH,
Tipologia, Formação, Ação para PME, em parceria com a Associação Empresarial de Portugal. O objetivo deste projeto é de realizar ações de formação dirigidas a PME, no sentido de que estas desenvolvam as suas competências e melhorem a sua competitividade. Poderão beneficiar desta candidatura 25 PMEs da região, que entre 1 e 9 trabalhadores e que desenvolvam a sua atividade no setor florestal e agrícola. Pretende-se realizar ações de esclarecimento e sensibilização às empresas deste setor nos concelhos de Arcos Valdevez, Ponta Barca, Ponte Lima e Viana do Castelo, com as datas já designadas. No dia 18 de dezembro, do período da manhã em Ponte Lima, no Auditório Municipal, no mesmo dia às 15 em Viana do Castelo, no Auditório do Museu Municipal, no dia 19 às 10 horas em Ponta Barca, no Auditório de Santo António do Buraquinho e da parte da tarde em Arcos Valdevez, na Cooperativa Agrícola de Arcos de Valdevez. Iniciativas previstas também para amanhã. Destaque nomeadamente para o artesanato de palha, conjuntamente com outra atividade produtiva de FAF, protagonizam o processo criativo dos projetos que serão alvo de uma pré-apresentação pública em FAF amanhã, 14 de dezembro, pela mão dos alunos do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, que lançam projetos de design para o artesanato da palha. Uma viagem pelo mundo dos sentidos e da criatividade é a proposta do Beijo de Viana, o terceiro evento integrado na atividade Os Seis Sentidos de Viana, no âmbito do projeto Viana Criativa, que se realiza em vários locais do centro da cidade de Viana do Castelo. De amanhã, 23 de dezembro, o evento promete aquecer os dias mais frios, com um vasto programa cultural que alia o tradicional ao contemporâneo, bem como também se pretende antecipar o Natal, onde os sabores e as cores ganham também mais forma. As escolas do agrupamento de DARC estão a promover até amanhã, sexta-feira, 14 de dezembro, a segunda campanha de recolha de bens alimentares, vestuário e brinquedos. A iniciativa enquadra-se no projeto Solidários e tem como principal objetivo ajudar quem ajuda, os que mais precisam, ou seja, o Banco Alimentar de Viana do Castelo e a Loja Social de DARC. Rolando Correia Viana, da direção do agrupamento das escolas, disse já que o que for angariado será depois entregue ao Banco Alimentar de Viana do Castelo. Até amanhã, 14 de dezembro, os alunos e professores das escolas de DARC são convidados a oferecer alimentação, vestuário e brinquedos aos mais carenciados de DARC. 7 é um número simbólico, um número sagrado, perfeito e poderoso, mas também uma provocação. 5 foram as mulheres artistas selecionadas e 2 homens artistas, revela Genoveva Oliveira, curadora da exposição que a Oficina Cultural do Instituto Politécnico de Viana do Castelo inaugura hoje pelas 21h30, com a mostra 7 Questioning Identity, 7 questionando a identidade. Não se pretende repetir a ideologia falocêntrica, mas quer-se sim que a memória se perca, a memória de séculos de um voto de silêncio, e que as mulheres que foram remetidas em vários campos da sociedade, nomeadamente na arte, possam ser aqui exaltadas, explica também a curadora a propósito desta nova exposição. Andréia Inocêncio, Maria João Franco, Clotilde Fava, Leonel Turcato, Manuel Lima, Belmira Seco e Isabel Lima são os artistas cujas histórias das suas obras estarão em exibição na Oficina Cultural do Instituto Politécnico de Viana do Castelo. Valença recebe a Fortaleza do Chocolate este fim de semana, com 25 expositores, numa feira-mostra decidida em exclusivo aos múltiplos sabores, com apresentações e produtos à base de chocolate. Natas de chocolate, queijo de chocolate, pão de ló de chocolate, cerveja artesanal de chocolate, fogaças de chocolate, sangria de chocolate, ginja de chocolate e caipirinhas de chocolate são algumas das muitas tentações que prometem encantar Valença durante estes próximos dias. Há mistura também com a animação de várias escolas, como a Escola de Música de São Pedro da Torre, Charanga de Tui e a Tuna da Escola Superior de Ciências Empresariais. Também a Sociedade de Instrução e Recreio de DARC amanhã apresenta precisamente mais um espetáculo. Venham ouvir e ver também os pequenos, grandes instrumentistas tocar numa audição natalícia divertida, dedicada aos alunos dos níveis básico e intermédio. Também haverá a oportunidade de ver os alunos lanheses em momentos únicos a tocar em público no próximo dia 16 de dezembro, às 17 horas no Centro Pastoral de Lanheses. Uma iniciativa também dedicada ao Natal tem a ver precisamente com o jornal Cardeal Saraiva, que vai distribuir precisamente alguns donativos aos mais carenciados. Vamos saber deste projeto, seja Pai Natal por um dia, com a Sofia Alferes, que está precisamente na redação do Cardeal Saraiva, para nos explicar esta iniciativa do Semanário Regional. Boa tarde, Sofia. Qual é então o objetivo desta iniciativa? O objetivo desta iniciativa é dar a 37 crianças que foram
sinalizadas pela Proteção de Menores e também pela APPA-CDM de Viana do Castelo, este fim de semana, no sábado, no Museu Municipal, também com a colaboração da Câmara Municipal de Viana do Castelo. O Cardeal Saraiva, o Foz de Lima e o Falcão do Minho vão promover esta iniciativa por forma a entregar as prendas de sonho este Natal a estas crianças mais desfavorecidas. Recorde-se que a primeira edição deste projeto foi realizada em Ponte Lima, superou as expectativas, acima de quem deu, principalmente acima de quem recebeu. Aproveito para desejar a todos os ouvintes da Rádio Ondas de Lima e a todos os leitores dos nossos jornais, do Cardeal Saraiva, do Foz de Lima e do Falcão do Minho, votos de um bom Natal, de boas entradas para o ano 2013, com votos de sucesso para toda a gente, e não se esqueçam, nós estamos aqui a tentar resolver o Natal de 37 crianças. Se todos dermos um bocadinho, podemos melhorar o Natal de toda a gente. Então desejo votos de um Feliz Natal a toda a gente. Também hoje saiu para as bancas o Semanário Regional Cardeal Saraiva. Quais são os títulos e destaques então para a presente edição, Sofia? Os principais destaques do Jornal Cardeal Saraiva para esta semana vão para a gala assinala ano histórico do Náutico Limiano. Também em Ponte Lima, nova unidade de saúde em terras limianas promete inovar e criar empregos no concelho. Também está patente uma exposição na Escola da Correlhã, a não perder, magnífico trabalho de pais e filhos. Em Viana do Castelo, Câmara Municipal aprova o orçamento. Também ainda em Viana do Castelo, fábrica de chocolates será hotel temático, e a nossa iniciativa, que já expliquei há pouco, vamos entregar prendas a 37 crianças de Viana do Castelo. No desporto temos Limianos, perde contra o Vizela, e finalmente temos nova travessia do Rio Lima, inaugurada ontem, a ponte Ponta Barca Arcos de Valdevez. Desejo a todos os ouvintes da Rádio Ondas de Lima e aos leitores do Jornal Cardeal Saraiva votos de um bom fim de semana. Um bom fim de semana também para todo o pessoal do Cardeal Saraiva. Também hoje saiu para as bancas dos jornais mais uma edição do quinzenário regional Novo Panorama. Gil do Lago, diretor da publicação, adianta-nos também os destaques da presente edição. Saudações, antes de mais, a todo o auditório da Rádio Ondas de Lima. Nesta edição do Novo Panorama, temos como destaques os comerciantes da zona histórica que já sentem a saída dos correios do centro da vila, embora estejam na vila, estão, no entanto, fora do centro da zona histórica e na maior centralidade da vila. Portanto, perdeu-se ali uns serviços importantes que também indiretamente favoreciam alguns comércios, uns mais que outros, mas que favoreciam ali o comércio naquela zona, umas obras que, em princípio, acabarão no fim deste ano, mas os comerciantes estão na expectativa, então, de ver quando é que os correios regressam à zona histórica. Temos também que as terras sem uso serão vendidas ao fim de 15 anos. Isto é uma nota que interessa a um concelho também que é rural, por isso uma nova lei, então, que principalmente tem a ver com baldios e, então, terrenos que não estejam a ser usados ou, então, que não tenham donos. Temos como grande destaque as escolas limianas que prestigiam o ensino português. O estabelecimento de Ponte Lima continua a somar prémios nacionais e internacionais. Por exemplo, Freixo está entre as melhores do mundo na inovação e, no que conta à secundária, venceram os alunos de eletrotecnia, venceram a competição da EDP. Perseguição de Monção a Valença envolve acidente e fere GNR. Depois temos na gente do LEDs João Abreu Lima, o filho do ex-presidente da Câmara de Ponte Lima. Ele também uma pessoa já influente no que a história diz respeito. João Abreu Lima, o técnico da Adril e também um colecionador da história e documentação de Ponte Lima. Uma entrevista a não perder nesta edição do Novo Panorama. Depois temos também José Ernesto Costa, que apresenta a sua obra sobre a área protegida de Bertianos e São Pedro de Arcos. Ele que diz que 80% das pessoas ainda não conhece as lagoas. Depois temos também os 222 anos da banda de música limiana. Gostaria de ter como prenda uma sede própria
A Câmara já disse que, quando tiver a oportunidade, essa será, então, uma prioridade para uma banda de música que completa já 222 anos. Depois temos também reportagens sobre a EDL, também, o JDEDL. Temos também uma reportagem sobre a Confraria Feminina de Ponte Lima, uma novidade. Temos então uma surpresa nesta edição sobre uma confraria feminina e depois várias outras notas também e artigos de opinião de interesse nesta edição do Novo Panorama. Agora deixo-lhe uma informação que lhe poderá ser extremamente útil. A farmácia de serviço hoje em Ponte de Lima é a Farmácia São João, no largo com o mesmo nome e o telefone 258-941-197. Quanto à previsão do estado do tempo para esta quinta-feira, os técnicos apontam para céu em geral muito nublado, períodos de chuva em geral fraca, aumentando a intensidade a partir do meio da tarde, no litoral a norte do Cabo Mondego e sendo por vezes forte para o final do dia no Minho, queda de neve acima dos 1.400 metros, subindo gradualmente a cota ao longo do dia, vento em geral fraco de sudoeste, tornando-se moderado a partir da tarde e gradualmente forte no litoral, com rajadas no Minho e para o final do dia. Nas terras altas, vento moderado de sudoeste, tornando-se gradualmente forte com rajadas. Prevê-se também neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais do interior mais persistentes e pequena subida da temperatura. É tudo quanto a notícias por agora. A informação regional regressa à antena mais logo às 19 horas no Mosaico Informação. Até lá, desejo-lhe a continuação de uma ótima quinta-feira. Notícias. Ondas do Lima, 95.0 FM Estéreo.